Então, boa noite, meus irmãos da União Fraternal Paulo de Tarso. Eu trouxe aqui para o nosso culto do lar, essa noite, mais uma vez, o livro do Espírito Antônio de Aquino, Inspirações do Amor Único de Deus, onde na página 59 ele faz um convite à nossa renovação. Convite à renovação. Trabalhadores, eis que o Cristo nos chama. Chama a ti, chama a mim. Não desprezemos as oportunidades que Ele nos oferece. Homem algum passará incólume pelo testemunho do trabalho espírita, do trabalho doutrinário. Ficamos marcados efetivamente em função daquilo que aprendemos, que fazemos e que vivemos. Não podemos esquecer o tempo que corre, o instante que está surgindo como oportunidade de trabalho em nosso coração e a possibilidade que temos. Cada vez mais, os ensinamentos cristãos nos chamam, dizendo-nos que é preciso prosseguir. Cada vez mais, a palavra do amor nos convoca a uma deliberação íntima, a um propósito firmado dentro do nosso coração. A renovação das ideias, das atitudes, é uma das metas que a doutrina espírita nos conduz, com o objetivo recíproco de cuidarmos dos erros do passado, vivermos bem o presente e nos prepararmos para o futuro. Indaguem a própria consciência se os gestos que todos vêm tendo representam renovação interior. Se o sentimento de culpa, quando existente, está sendo diminuído. Se as falhas cometidas já não o são mais. E se os acréscimos da tolerância, longanimidade, amor estão sendo mais presentes em nossas vidas. Viver para Jesus, viver com Jesus, viver sob Jesus, significando que caminhamos para aquela sua faixa evolutiva, significando que estamos sentindo com Ele o significado que estamos vivendo sob sua orientação. Não permitam que os prejuízos da natureza humana sobressaiam sobre a natureza espiritual de cada um. Não deixem que os gestos considerados pelos homens como naturais, de indiferença, má vontade, dissídio, prevaleçam sobre as atitudes do Espírito que, reencarnado, muito prometeu a Jesus no campo do bem, das realizações do bem. Por isso, a palavra de ordem é uma só. Resistir ao mal, progredir sempre. Resistir ao mal que existe em nós e em volta de nós. Progredir a despeito de forças contrárias a nós e por causa de nós mesmos, pois temos interesse em caminhar. Todos estamos diante de uma batalha, de que não é traçada com as armas destruidoras do corpo, mas traçadas com as forças da nossa decisão, com o estímulo provocado pela vontade, com o desejo que deve ser comum aos homens de bem, o desejo de sermos melhores. Viver e caminhar bem, superar as dificuldades, instruir-se, meditar, convencer-se, pessoalmente falando de que o bem é o destino de todos nós, mas não podemos, por um instante sequer, afrouxar os laços da nossa decisão íntima, tomada pelo nosso coração a caminho do bem e da evolução. Vocês querem ser espíritas? Que o sejam nobremente, delicadamente, dedicadamente, superiormente. Vocês desejam ser médiuns? Ou sejam com espírito de dedicação, de amor ao próximo, com o espírito do serviço. Vocês desejam caminhar na assistência de trabalho ao próximo? Que procurem fazer o melhor, mas acima de tudo, que nunca esqueçam que a grande luta, a grande batalha é travada por vocês contra a própria consciência amolentada, ou indiferente, ou malvada, ou perniciosa, que ainda existe no coração do homem que não progrediu totalmente. Meditem menos sobre os outros, mais sobre vocês, em vez da conversa com uma, duas ou mais criaturas, analisando
criticamente o comportamento das pessoas, se autoanalisem, se auto-observem e meditem muito e mais sobre o que já foi superado em vocês. Que o amor único de Deus inspire as suas almas para o bem, que o trabalho do Cristo esteja acima das querelas pessoais, que o sentimento de amor seja uma constante em nossos corações voltados para o bem. A paz de Deus com todos, vosso irmão Baltazar, vosso irmão Antônio de Aquino, acompanhados de muitos outros amigos, entre os quais Ignácio Bittencourt. Que o amor único de Deus inspire as almas para o bem. Mensagem recebida em 19 de junho de 1980, no Centro Espírita Leon Denis. Bom, então esse ensinamento ele nos traz assim um alerta, né? Um convite bacana, né? Bem renovador mesmo, né? Um comprometimento nosso, né? Para que ele seja contínuo, para aquele que crê no Cristo, se comprometa realmente a fazer fazer o bem, a aprender sempre e procurar viver da melhor forma possível. Lembrar que o tempo corre, né? Que nós temos então esta oportunidade para este trabalho, que os ensinamentos cristãos nos chamam, nos orientam, nos mostram a palavra do amor e nos convoca para que intimamente nós façamos as coisas de dentro do coração, com boas intenções, né? Nos renova também nas nossas ideias, nas nossas atitudes, e é uma das metas que a doutrina espírita nos conduz, né? E ele diz que nós nos livremos, através dessa renovação, dos erros do passado, e daqui para frente procuremos não errar, procuramos nos perdoar e nos melhorar, e perdoar aqueles que ainda estão no caminho, né? Ele também, nessa renovação, nos convida a indagar a nossa consciência, ou seja, olhar para dentro de nós, observar nossos gestos, nossas atitudes, se estamos realmente nos renovando interiormente, né? Se aquele sentimento de culpa, quando existe dentro de nós, ele está sendo diminuído, e de que forma pode ser diminuído? Através de atitudes do bem. Só o bem e o amor é que podem realmente resgatar aquilo de ruim que ficou em algum gesto, em alguma coisa que nós fizemos, que nos prejudicou ao outro. Viver para Jesus e com Jesus, quer dizer, a nossa fé, né? Sempre sabendo que Ele está dentro de nós, entre nós, conosco o tempo todo, nos vendo, nos orientando, mostrando o que é melhor, né? Seguir o caminho da nossa evolução, sentir com Ele todo o significado que tem cada orientação que Ele deixou para nós, né? E diz também que nos percalços do caminho, os prejuízos que nós venhamos a ter, alguma coisa que não saia como a gente quer, que nós possamos considerar, reconsiderar e não tratar com indiferença, nem com má vontade quando as coisas não dão certo, quando as coisas não correm bem para nós, né? Tudo isso, ele diz que nós prometemos antes de encarnar Jesus que nós não faríamos essas coisas erradas. Então, nós temos aí o alerta, o convite, e ele diz que a ordem é progredir, lembrar sempre que estamos aqui não para estacionar, e sim para subir o degrau da nossa evolução moral. Então, independente das forças contrárias ao nosso progresso, e às vezes muitas começam dentro de nós mesmos ou por outros, ainda assim não desanimemos, não percamos o interesse em continuar no caminho, né? E ele lembra, a vida é como se fosse uma batalha, né? Ela é traçada e existem as armas destruidoras da mente, do corpo, né? As coisas que acontecem, que são traçadas por decisões divinas para a nossa caminhada. Então, que nós possamos, pela boa vontade, com amor e com desejo de vencer, passar por essa batalha e sair vencedores, sempre desejando o melhor para nós e para o outro. Viver e caminhar bem, conseguir superar as nossas dificuldades, procurar se intuir com a energia cósmica universal, com a espiritualidade, com Deus, né? Com os bons espíritos, elevando os pensamentos. Quanto mais pensamos o bem, mais atraímos o bem. Então, nunca se
deixar afrouxar os laços, esses laços dentro da nossa mente, do nosso coração, não se acomodar, tá tudo indo bem, não preciso mais orar, não preciso mais lutar, não preciso mais me modificar. Não, vigilância constante para que esses laços não se afrouxem, né? Nas decisões íntimas que nós tomamos, em cada atitude do nosso coração, na nossa caminhada evolutiva. Então ele fala, quem quer ser espírita, quem quer ser médium, que faça com honradez, que faça com o desejo do coração, sem os melindres, sem o orgulho, sem a vaidade, né? Sempre se preocupando em se dedicar ao próximo, em ajudar quem precisa, levantando as mangas, né? Como se diz, para poder não medir esse ou aquele trabalho, porque nós podemos fazer tantas coisas em prol do próximo. E sempre ele diz que também existem essas batalhas quando trabalhamos em prol do próximo, mas que a gente não esqueçamos que é isso mesmo, é luta, é amor, é dedicação, é fé, é consciência no propósito real de ajudar, da caridade, do amor ao próximo, sempre progredindo. E ele fala também, no final, para que a gente tome cuidado e medite sobre as nossas próprias atitudes, nossas próprias ações, em vez de perder tempo falando das ações dos outros, né? Porque às vezes a gente até perde esse tempo, né? Não vale a pena. Então, que a gente analise criticamente primeiro a nós mesmos, como está o nosso comportamento, como está o nosso pensamento, será que a gente está nos autoanalisando realmente e nos observando, meditando, procurando a razão, procurando a sabedoria, procurando, junto à nossa fé, superar as nossas piores barreiras, que são nós mesmos. Então, ele pede que o amor único de Deus, ele sempre usa essa frase, nos oriente, nos ajude, nos inspire a viver no caminho do amor, do bem e da caridade. Muita paz. Boa noite.